Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bom? Vim trazer uma palavra rápida aqui para a tua vida, só para edificar o teu dia, para alimentar você, para te trazer uma esperança a qual talvez você nem tenha mais. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8, somente vai dizer: Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Irmãos, Davi apacentava as ovelhas da casa de seu pai. Não eram aquelas melhores ovelhas, eram as ovelhas malhadas da casa de seu pai. Ovelhas malhadas eram aquelas ovelhas ao qual tinha defeito, ao qual era desprezada, vamos trazer para os dias de hoje, era desprezada, ninguém dava nada, ninguém queria estar perto, ninguém queria apacentar. Essas eram as ovelhas malhadas. Sendo que a Bíblia vem dizer que enquanto Davi ele estava obedecendo, Deus já estava preparando o cenário para ele. Enquanto Davi estava cuidando de quem ninguém queria cuidar, Deus já estava preparando aquilo que ninguém iria ter. Enquanto Davi estava cuidando de quem ninguém queria cuidar, Deus já estava preparando um cenário de vitória para Davi. Enquanto Davi estava na obediência do seu pai, fazendo aquilo ao qual talvez os seus outros irmãos não queriam fazer, Deus já estava preparando um cenário para promover Davi. Sabe o que é isso, irmão? Quando você está na obediência do Pai, quando você obedece sem questionar, sem falar, Senhor, mas por que eu? Mas porque eu que tenho que fazer? Mas porque eu que tenho que varrer o chão? Mas porque eu que tenho que ficar na portaria? Mas porque eu, Pai, tenho que obedecer? Porque eu tenho que fazer isso? Não tem outras pessoas para fazer? Porque eu tenho que levantar para pegar água? E Deus está falando assim: Ei, enquanto você está na minha obediência, eu estou preparando um cenário de vitória para você. Enquanto você está cuidando de quem ninguém quer cuidar, eu estou preparando um cenário de vitória para você. Sabe o que é isso? Enquanto ele estava obedecendo, Deus já tinha enviado um profeta lá na casa dele. Você pegou essa palavra no teu coração. Enquanto você está na obediência, a provisão já está chegando na tua casa. Enquanto você está obedecendo o Senhor, Deus já está enviando o profeta. Sabe o que é isso? Enquanto você está fazendo aquilo que ninguém quer fazer, Deus já está preparando aquilo que Ele não preparou para ninguém. Você pegou isso no teu coração? Enquanto você está lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas, fazendo a vontade do Senhor, levando alimento para quem precisa, dando uma palavra de conforto àquele que está caído, levando uma mensagem de Deus, Deus já está preparando o cenário de vitória lá na tua casa. Sabe por quê? Davi, ele estava no pasto, a Bíblia fala que ele estava lá obedecendo o pai. Ninguém que obedece o pai fica da mesma maneira. Eu quero te dizer uma coisa, enquanto você está obedecendo o pai, o cenário de vitória já está sendo gerado. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava obedecendo, o profeta estava indo em direção à sua casa. Enquanto ele estava obedecendo, a provisão estava chegando na casa dele. Enquanto ele estava obedecendo, Deus já estava falando com o profeta que ele iria se prover de um rei que era dali da casa de Jessé. Enquanto ele estava ali no pasto, Deus já estava falando com o profeta Samuel. Enquanto ele estava no pasto, Deus já estava falando com Jessé: cadê os seus filhos? Porque tem um rei aqui dentro. Aí ele falou assim: mas um rei dentro da minha casa? Certamente então é Eliabe. E Deus falou assim: não é Eliabe. Eliabe tem estatura, Eliabe tem porte, Eliabe tem presença, mas não é esse que eu quero ungir rei. Sabe o que é isso, irmão? Deus, ele não abençoa porque você é bonito, porque você tem carro. Deus não vai te dar vitória, não é porque você tem estatura, porque você é forte, porque você é gordo, porque você é magro, mas Deus vai ver porque você é obediente, Deus vai ver porque você é adorador, Deus vai ver o teu coração, Deus vai ver se você merece, se a vitória que Ele vai te entregar vai mudar o teu caráter, se a vitória que Ele vai te dar vai fazer você sair da presença dele. E Deus está falando aqui: eu tenho me provido de um rei, eu tenho uma provisão para a sua vida. Sabe qual é? Quando ele falou assim: acabaram-se os jovens, e certamente o pai olhou e falou assim: ainda há um.
que está lá fora fazendo aquilo que ninguém queria fazer. E ele falou: ei, ninguém se assenta à mesa enquanto o jovem não chegar. Enquanto o rei não chegar, ninguém vai se assentar. Sabe por quê? Porque a mesa fala de intimidade, mesa fala de comunhão, mesa fala de união. E Davi não estava acostumado a sentar à mesa. Davi estava acostumado enquanto todos estavam em comunhão, todos estavam em união, mas ninguém lembrava dele, mas ele estava lá obedecendo o pai, fazendo aquilo que o pai estava mandando ele fazer. Sabe o que é isso, irmão? Talvez você esteja lá num cenário que talvez o cenário é de derrota. Talvez o cenário não seja um bom cenário que você está vivendo hoje. Talvez você esteja fazendo aquilo que você nem queria fazer, mas você está obedecendo somente porque a ordem que te deu foi teu pai. E eu quero te dizer, quando você obedece a ordem de teu pai, tem vitória na terra, tem vitória na tua casa, tem provisão chegando, tem milagre acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi era de pequena estatura, tinha um aspecto gentil, ele não tinha porte físico para ser rei, ele não tinha tamanho, estatura, nada disso, mas Deus já tinha provido Davi como rei, e ele não sabia. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Samuel falou: ei, ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, tem uma mesa de honra preparada para ele. Você entendeu isso? Tem uma mesa de honra preparada para Davi. Uma mesa de reconhecimento preparada para Davi. Sabe por quê, irmãos? Enquanto Davi estava no campo, obedecendo ao Senhor, já estava tendo uma mesa de honra preparada para Davi. Enquanto você está obedecendo a palavra do Senhor, enquanto você está entendendo o teu chamado e não está questionando, Deus já está preparando um cenário de honra para a tua vida. Deus já está preparando exaltação sobre a tua família, sobre a tua casa. Então, irmãos, quando Deus te exaltar, não se esqueça daquelas pequenas ovelhas. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Davi, ele estava cuidando de quem ninguém queria cuidar. As ovelhas malhadas eram aquelas ovelhas defeituosas, aquela ovelha que ninguém dava nada, que não tinha jeito. E era mais ou menos parecido com Davi, sabe por quê? Porque Davi, ninguém dava nada por Davi. Davi estava esquecido, assim como aquelas ovelhas. Então eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, Davi, pelas poucas ovelhas, Davi, ele lutou contra urso, contra leão, ele matou o urso e matou o leão, irmão, mas ele não deixou aquelas ovelhas se perder. Sabe o que é isso, irmão? Quando Deus te exaltar, se lembre. Não se esqueça daquelas poucas ovelhas, não se esqueça daquelas pessoas que estavam contigo lá embaixo, quando você também estava esquecido junto com aquelas ovelhas. Sabe o que é isso? Quando Deus te exaltar, não se esqueça daqueles irmãos que estavam contigo lá no começo, não, porque era esquecido junto com você, lembra? Então você lembra dos teus irmãos, lembra de quem te ajudou, lembra de quem estendeu a mão quando você estava precisando, quando ninguém dava nada por você, quando você achava que estava sendo esquecido. Lembra daquelas pessoas também. Assim como Davi, quando ele foi ungido a rei, irmão. Ih, rapaz, desceu do céu aqui. Assim como Davi, quando foi ungido a rei, sabe o que ele fez? Ele se levantou da mesa, ele foi honrado, mas ele falou: eu vou voltar porque aquelas ovelhas eram que estavam comigo quando ninguém dava nada por mim. E Davi, ele voltou e foi apacentar as ovelhas, sendo que tem um porém, não voltou da mesma maneira, voltou como rei. Sabe o que é isso, irmão? Deus tem um cenário preparado para você de vitória, e você não vai esquecer de quem estava ali estendendo a mão para você. Você não vai se esquecer de quem estava contigo quando ninguém dava nada por você, quando você achava que estava sendo esquecido. Lembra daquelas poucas ovelhas malhadas que estavam contigo lá no começo. Estenda as mãos para ela, porque agora tu não vai voltar mais da mesma maneira, você não vai voltar mais da mesma forma, porque Davi, ele estava como apacentador de ovelha e ele voltou como rei. Pegou essa? Irmão, era rei, mas voltou às suas origens. Não abandonou quem estava lá atrás com ele. Lembra quando Deus te exaltar, daquelas poucas pessoas que estenderam as mãos para vocês. Lembra quando Deus te exaltar, quando Deus preparar o cenário. Não se esqueça daquelas poucas ovelhas. Não se esqueça daquelas poucas pessoas que estenderam a mão para te ajudar. Davi, ele não se esqueceu daquelas pequenas ovelhas. Era ovelha defeituosa, mas tinha um grande valor para ele. Eita glória!
Quando Deus te exaltar, não se esqueça de quem estendeu as mãos para você. E eu te digo, obedeça, porque o Pai tem uma mesa de honra preparada para a tua vida. Pega essa palavra no teu coração e tenha um dia abençoado por Deus. Amém? Fica na paz do Senhor.